Boa noite a todos. Hoje é um dia especial para mim, um dia de muita felicidade, porque eu estou recebendo aqui na sede da Astro Contabilidade o Daniel Machado. Daniel Machado, que é o consultor da área das empresas do terceiro setor. E ele vai trazer informações importantíssimas para a gente. Boa noite, Daniel. Boa noite, Cris. Sempre é um prazer estar com você, até porque eu sou sujeito, ou melhor, suspeito de falar da sua pessoa. Eu tenho um carinho muito grande por você, um apreço, até por conta do nosso relacionamento de amizade profissional. São 30 anos, não são 30 dias, e da mesma forma como você me contratou no primeiro dia, você permanece comigo até hoje. Não mudou nem uma vírgula, nem um ponto. Continua sendo a Cris. Muito bem. E o Daniel, atualmente, ele é consultor das empresas do terceiro setor, que é um assunto que está em alta, no momento. E ele vai falar um pouquinho da trajetória profissional da vida dele, inclusive dar um spoiler aqui, que ele foi lá 30 anos atrás, o Daniel, ele foi o nosso funcionário. Então, ele vai falar um pouquinho disso e vai falar um pouquinho a respeito aí do trabalho dele. Pessoal, aproveitem bastante, ele tem bastante conteúdo e muito obrigada por estarem aqui conosco. Bom, eu primeiramente repito as minhas palavras, me sinto honrado, lisonjeado, estar ao lado da doutora Cristina, chama ela de Cris, uma forma carinhosa. E a minha trajetória como profissional de contabilidade deu início nesta casa, onde eu tenho carinho, onde eu tenho apreço. Os meus primeiros passos na vida contábil, eu estou ao lado da pessoa que realmente me deu a grande oportunidade. E é evidente que quando nós temos uma oportunidade, nós temos que agarrá-la, com unhas e dentes, no que diz respeito ao aprendizado. E nos meus primeiros passos na vida contábil, a Cristina ela foi a responsável. Posso dizer aqui para vocês com muita propriedade, a Astro Contabilidade não é somente uma empresa de contabilidade, é uma universidade onde os profissionais que se formam, os que estão ainda em formação, eles dão os primeiros passos com propriedade, com segurança e com muito amor, porque tudo aquilo que você faz com amor te traz resultado, te traz benefícios, não somente profissionais, mas para o seu coração. E isso eu trago até hoje na minha vida. Quando eu iniciei em 1996, aqui na Astro, na época, a abertura de empresa, junta comercial, Ministério da Fazenda, não é como hoje, que hoje tudo é digital. A Cristina me dava uma missão e nessa missão eu ia e voltava com o resultado. Porque aqui ela dá a oportunidade, a Astro Contabilidade, ela dá oportunidade para você, profissional de contabilidade, que deseja ingressar nesse mercado, ela concede para você. E por vezes tem muitos que passaram por aqui e não souberam aproveitar esta oportunidade. E com toda essa oportunidade eu construí e continuo construindo o meu legado profissional. É evidente que eu fui estudar, fui me aperfeiçoar, fui me especializar, principalmente na área do terceiro setor, porque a contabilidade ela é uma matéria que ela é muito ampla. É evidente que tem vários profissionais de contabilidade, mas eu fui buscar uma especialidade. Especialidade essa que eu já estou há mais de 20 anos, que é o terceiro setor. E Daniel, conta para mim, como é que você chegou a esse terceiro setor? Ele abriu todas as portas que tem. O terceiro setor me abriu as portas a partir do momento que eu comecei a entender sobre as causas sociais. Ouvi muito falar sobre entidades sem fins lucrativos, mas nunca tive a percepção de que realmente falta profissionais qualificados. Então eu fui estudar, entender o que é o terceiro setor, entender o que é uma ata, diferente de uma empresa comercial que tem um contrato social. Eu fui entender o que é um estatuto social, o que são eixos sociais, fui entender da prestação de contas, fui entender de emendas parlamentares, lei de incentivo, eu fui estudar literalmente sobre isso para oferecer esta prestação de serviço para o mercado, entre o poder público e as entidades sem fins lucrativos. Então o start da minha vida profissional no primeiro instante foi conhecer o que é o terceiro setor
E diante disso, depois que eu tive o entendimento, eu percebi que era uma lacuna que faltava profissionais para poder atuar dentro do poder público junto com as entidades sem fins lucrativos, que até o dia de hoje sofre por conta dessa mão de obra. E fala uma coisa para mim, você também elabora projetos sociais? Sim, nós trabalhamos com a elaboração do projeto mediante a necessidade da entidade. Ou seja, a entidade tem uma visão, ela exterioriza para nós materializamos na escrita, elaboramos o projeto, desenvolvemos o cronograma de desembolso financeiro de acordo com o Tribunal de Contas do Estado, entendendo qual é a atividade meio, qual é a atividade fim e posterior à prestação de contas. Porque o que ocorre dentro de um projeto, você precisa ter profissionais qualificados para aquele eixo social. Um exemplo clássico disso, se você faz um projeto voltado à área do esporte, não de alto rendimento, mas na área educacional, você precisa ter um profissional de educação física, credenciado, não é? Pelo CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física. Você precisa ter monitores para estar junto com o profissional de educação física, você precisa ter estagiários, e tudo isso você tem que estar de acordo com a legislação, para que ao final do projeto, quando você for entregar a prestação de conta, o relatório de cumprimento do objeto, ou seja, o Ministério Público possa entender tudo aquilo que você colocou no plano de trabalho esteja de acordo com as normas e princípios da contabilidade. Ah, bacana, isso é importante, né? Sim. Então, nós podemos concluir que esse projeto do terceiro setor também exige que se tenha uma contabilidade à altura, não é verdade? Olha, eu falo isso com muita propriedade porque nesse momento eu atravesso um processo de captação de recursos, onde nós aprovamos um projeto social voltado às entidades para que elas se qualifiquem tecnicamente, porque você abrir uma entidade sem fins lucrativos, você até pode abrir, reúne uma diretoria e constitui uma entidade sem fins lucrativos. A questão é como fazer a execução dessa entidade, através de leis de incentivo, através de emenda parlamentar, com recurso próprio, através de serviço ou produto que a entidade tem como eixo social. Então você precisa ter profissionais qualificados e contabilidade qualificada que tem, ou seja, expertise para o terceiro setor. Então, na verdade, a expertise para o terceiro setor, nós já o temos, né? Porque hoje, embora não tenhamos nenhuma empresa do terceiro setor, mas já fazemos assessoria, consultoria e também a contabilidade de algumas empresas do ramo de sindicalismo, do ramo de clube. O Clube 2004 é um cliente nosso, o Sindicato dos Urbanitários é um outro cliente nosso e vai por aí afora, que segue de uma certa forma os mesmos moldes das empresas do terceiro setor, que é o quê? O lançamento da contabilidade no seu dia a dia, a assembleia de prestação de contas, que isso é de uma importância tal, muito importante essa assembleia, e principalmente a assembleia orçamentária, onde nós fazemos as projeções orçamentárias para o ano seguinte. E eu sei que isso também é válido para as empresas do terceiro setor, não é mesmo? Correto. O que ocorre? A partir do momento em que você ingressa no poder público com projetos sociais incentivados, você já tem um órgão chamado Ministério Público, que tudo aquilo que você colocou no plano de trabalho, você vai ser cobrado por aquilo que você colocou no plano de trabalho. Então o que ocorre? Ao término desse projeto, a Assembleia, através do Conselho Fiscal, eles aprovam ou não a execução do projeto e o uso devido do erário público. Porque, primeiro, é uma lei de incentivo. O que ocorre? Você vai prestar conta daquele erário, daquele dinheiro. Então, ou seja, você precisa ter profissionais qualificados para atuar no projeto e te dando uma base contábil e também jurídica diante da sua entidade. E eu entendo que essa fase que as entidades estão atravessando hoje, atualmente,
por conta da Agenda 2030, né? Por conta das 17 ODS da ONU, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, a contabilidade tem um papel culminante perante as entidades sem fins lucrativos. E, queira ou não, eu estou diante aqui da doutora Cristina, que tem essa expertise. Sim, com certeza. Muito obrigada pelo elogio. Nós estamos aí, né, há tanto tempo no mercado, e esse terceiro setor, e mesmo essas entidades, né, sem fins lucrativos, é uma área da contabilidade muito gostosa de fazer. Sim. Eu particularmente sou suspeita para falar, porque além do balanço orçamentário e do balanço de prestação de contas, a gente também dá consultoria dos conselhos fiscais. Então, naquele momento em que o Conselho Fiscal vai se reunir para aprovar ou não as contas, eu particularmente sempre gosto de estar junto para poder orientar, tirar dúvidas, porque nem sempre o pessoal do Conselho são pessoas qualificadas para tal, porque eles são associados como todos os outros e que são escolhidos para poder fiscalizarem as contas. Contas essas, como bem disse o Daniel, que são passíveis de auditoria do Ministério Público, ou até mesmo uma auditoria dos órgãos que lhes forneceram o numerário. Por exemplo, se um projeto é aprovado na prefeitura, então o que ocorre? A própria prefeitura, ela desloca, se assim quiser, algumas pessoas para poder fiscalizar aquele dinheiro. Onde é que ele vai ser usado, ou se já está sendo usado, de que forma ele está sendo usado, qual é o destino exato desse numerário que foi da prefeitura, no nosso exemplo, para a organização social. Então, vejam só a importância, né, do profissional como o Daniel e profissional como eu, né, que atuo na área contábil. Então, o que eu quero chamar aqui a atenção, se você for responsável, que eu acredito que é esse o termo, por uma organização social, lembre-se que você tem uma joia rara na mão, não é verdade? Só que essa joia rara, para ela poder funcionar, ela tem que estar lapidada. E o que é estar lapidada? Lapidada é estar em dia com todos aqueles documentos necessários para o bom andamento e para o desenrolar da situação da ONG. Porque se você tem essa ONG e está lá encaixotada ou está lá engavetada, ela não vai servir para nada. Hoje tem uma série de documentos necessários para que essa ONG venha a se movimentar. Documentos esses que meu amigo Daniel, que está aqui, ele vai fazer isso para você, entendeu? A gente em conjunto, sim, numa parceria, vamos aqui atuar para quê? Eu na parte contábil, o Daniel na parte de documental, vai fazer com que você tenha a sua organização social pronta para ser usado, pronta para você que tem um projeto que está incubado, um projeto que você sempre quis fazer, acho que a maioria é um projeto social, né, Daniel? A maioria é um projeto principalmente social. Os projetos sociais. Eu, particularmente, eu acredito muito nos processos sociais. Eu acredito muito, porque é a sociedade que faz essa roda girar. Somos nós que fazemos essa roda girar. E quando você tem uma boa vontade, quando você quer fazer, quando você quer acontecer, quando você está afim e tendo uma documentação da sua organização social em dia, com tudo certinho, que você vai atender a exigência tal, isso vai ficar muito mais fácil. Mas, para elucidar isso, eu queria que o Daniel falasse quais são os principais documentos que uma organização social tem que ter. Para você aí que está com uma ONG engavetada e que sonha em ter uma verba para um projeto social. Então, fica ligado que o Daniel vai dar as dicas aqui.
bem colocado, Cris, é o que ocorre na prestação de contas com o poder público, dependendo do incentivo ou da secretaria, a prestação de conta ela é mensal, para que você possa receber a próxima parcela, porque o projeto ele tem um escopo, às vezes 6 meses, às vezes é 12 meses, e o que ocorre? Perante o poder público, você tem que apresentar a prestação de conta assinada por um contador. Peculiaridade: todo projeto social há necessidade do profissional de contabilidade no projeto. Por quê? No projeto você faz pagamento, no projeto você contrata profissionais, no projeto você faz a prestação de conta mensal para entregar para o poder público, hoje de forma digital. Mas há 10 anos atrás era de forma ainda no papel, hoje facilitou bastante. Então, ou seja, esse contador, esse profissional de contabilidade, ele tem que estar no projeto para que ao término do projeto ele encaminhe para a contabilidade. E fazendo assim, ao término também do projeto, o que ocorre? Você tem que aguardar a manifestação do poder público. Se foi positivo, se foi negativo, se houve alguma exigência, se houve alguma documentação que faltou. Então, existem peculiaridades. Essas peculiaridades que eu passo agora a dizer para você. Se você tem um sonho, um desejo de realizar um projeto social na sua instituição, a primeira coisa que você tem que analisar, quem é a sua diretoria? Quem é a pessoa que trabalha com você na diretoria? Como é que está o seu estatuto social? Dentro do seu estatuto, ele contempla o eixo social que foi apresentado pelo edital, ou pelo poder público, ou pela necessidade, ou do município, ou do bairro, ou do estado? Você tem que fazer essa análise. Como é que você faz essa análise? Nem todo presidente de entidade goza de expertise. Aí você contrata profissionais para analisar o seu estatuto, se está atualizado, se não está, a sua ata, se está ok. As obrigações acessórias, você precisa ter uma contabilidade para fazer entrega anualmente, entrega a RAIS, se você tem funcionários, se as suas certidões estão ok, fundo de garantia, dívida ativa da União, certidão negativa da Prefeitura, se os seus diretores não têm problema com certidões de distribuições cíveis e criminais nos últimos 5 anos, ou seja, são peculiaridades que a sua entidade só vai ter a partir do instante que você tenha um profissional qualificado no terceiro setor. Essa é a grande diferença para quem atua nessa área. Eis o motivo porque eu embarquei nesse espaço. Por quê? Porque eu entendi que faltava profissionais qualificados. E o projeto que nós estamos abarcando hoje é um projeto muito grande, extensivo. E nós precisamos de profissionais, volto a repetir, como a Cris. Por quê? Goza de uma boa estrutura, uma contabilidade digital, profissionais qualificados, profissionais abalizados para a execução do projeto, porque hoje tudo nós queremos para ontem por conta da tecnologia. E eu uso sempre um jargão que eu aprendi na faculdade de Direito: o direito não socorre quem dorme. Se você dormir, o direito não vai te socorrer. Agora, Daniel, fala uma coisa: se por um acaso em você analisando uma documentação, se você vê que isso, aquilo outro tem que ser mudado, é passível de alteração. É passível de alteração a partir do instante que você não protocolou o projeto, porque enquanto o projeto está em trâmite, ou pelo poder público, ou por lei de incentivo, é possível você, durante o trâmite ou o julgado, digamos assim, vou até usar aqui o termo jurídico, você pode anexar através de ofício, mas eu não recomendo fazer isso porque atrasa. Então, quando é lançado o edital ou quando é apresentado para você a oportunidade de apresentar um projeto, no primeiro momento, a sua ata, o seu estatuto, o seu balanço patrimonial, o seu DRE, que é o demonstrativo de resultado do exercício, saber como é que estão as suas certidões, que são as principais que todos nós sabemos, fundo de garantia, Receita Federal, Prefeitura, certidões cíveis e criminais dos diretores dos últimos 5 anos. Isso é interessante você ter sempre atualizado. A internet hoje ajuda bastante. Na minha época, eu tinha que ir na Receita Federal, eu tinha que ir no fórum, hoje não precisa mais. Eu ainda queria saber um pouquinho mais. Aqueles cadastros estaduais, SINAS, né? SINAS. O Cadastro Nacional de Atividade Econômica. Atividade Social, tá. Aquele que engloba todas os recolhimentos sociais no só que a entidade precisa ter. Precisa. E também aquele registro
no Estado para verba parlamentar, não tem? Sim, tem. O que ocorre? Muitas entidades, quando da sua abertura, tem um CNPJ e tem a inscrição municipal e, por vezes, por falta de uma assessoria, de uma consultoria, para-se por aí e fica patinando, não sai do lugar. Por quê? Porque falta profissionais abalizados para orientar. Então, a partir do instante que você inaugurou uma entidade sem fins lucrativos por conta de uma necessidade, uma lacuna que o Estado não consegue preencher, é evidente que você tem que estar antenado, porque sempre tem editais de empresas que lançam edital para você participar, mas também tem a questão das emendas parlamentares, tanto os estaduais quanto os federais. E aí nós partimos para uma outra área, que são as certificações, ou seja, CRCE, que é o Cadastro de Entidades Estaduais, onde você pode pleitear junto a um deputado estadual uma emenda parlamentar para um projeto social específico. E tem outras certificações que também você pode ter. Você pode ter, naturalmente, o COMAS, que é de São Paulo. Para cada município existe um cadastro e uma certificação para que você possa ter a oportunidade de desenvolver o seu projeto social. Eis a razão que é importante você participar dessa vida do terceiro setor. Hoje as redes sociais aí disparam um monte de informações, YouTube, mas eu digo sempre, procure um profissional, procure uma contabilidade, procure pessoas que realmente estejam na área para que lá na frente você não tenha problema com o Ministério Público. Hoje a gente está aqui firmando uma parceria entre a Astro e com o Daniel, né? Mais uma vez. Exato. Formamos a nossa parceria há 30 anos atrás. Sim. E foi muito proveitoso, trabalhamos muito. Sim, com certeza. E ganhamos muito dinheiro também juntos. Poxa. E, enfim, hoje nós estamos firmando essa parceria com o Daniel. Sim. Então, se você é responsável por uma ONG, não sabe, vou chamar de ONG, é o nome antigo, né? Hoje é OSC. Hoje é OSC, né? E, enfim, se você é dono de uma OSC ou de uma OESC, uma organização social, Sim. Ou seja, se você é responsável por uma empresa do terceiro setor e está a fim de colocar o seu projeto em prática, né? Colocar as suas ideias em práticas, colocar aquilo que você sempre sonhou em dar para a sociedade, né? Um projeto bacana, lembre-se, assim como ele já repetiu algumas vezes, que é muito importante que você tenha uma pessoa como o Daniel, que é o expertise no assunto, e uma pessoa como eu, que sou a responsável aqui pela Astro Contabilidade. E juntos eu tenho certeza que nós vamos fazer um belo trabalho. E por que um belo trabalho? Em primeiro lugar, porque nos conhecemos há 30 anos. Em segundo lugar, porque não somos mais crianças, né? O Daniel já passou dos 50 e eu já passei dos 70. Então, não somos mais crianças. E vamos lutar com você neste propósito. E tenho certeza que nenhum documento vai ficar de fora da listagem. Outra coisa que eu acredito também, queria que você falasse alguma coisa. Eu acho que sempre para um bom projeto sempre tem uma verba. Sim. Ou é utopia da minha cabeça? Não. Existe recursos, tá, no poder público, porém o que falta? Bons projetos. Se não tiver um bom projeto, o recurso não chega. Então, por vezes, o que ocorre? Eu não consigo captar recurso. Qual é o seu projeto? Qual é o seu eixo social? Aproveite que esse momento, esse ano de 2025, é o ano do terceiro setor. Nós temos a Agenda 2030, nós temos projetos aí voltados ao meio ambiente, à sustentabilidade, responsabilidade social. Agora tem um eixo social novo que está surgindo aí, que é com relação ao carbono. Olha quanta coisa podemos fazer. Mas você precisa de profissionais abalizados, qualificados, para que o seu projeto possa sair do papel e a captação de recursos vai ser tranquilo. Agora, para isso, você tem que fazer contato conosco, entendeu? Ou seja, você está preparado para juntos fazermos um bom trabalho. Isso é batata. Eu posso falar com muita propriedade, entendeu?
uma entidade qualificada, uma entidade onde tem certificações, uma entidade onde contabilmente está tudo amparado pelos princípios da contabilidade, os princípios gerais da contabilidade, não vai ter dificuldade alguma de captar recursos, porque recurso tem, o que falta são bons projetos. Olha só, recurso tem, minha gente, recurso tem, ou seja, o governo está lá com a bandeja cheia de dinheiro, o que falta? Bons projetos e boas ideias, e colocá-las em prática, efetivamente colocá-las em prática, né? Porque a gente escuta tantas histórias por aí, e o nosso intuito é um trabalho sério, um trabalho voltado realmente para a eficácia daquilo que a organização social se destina. É fácil? Não, não é fácil. Reunir essa documentação é para qualquer pessoa? Não, não é para qualquer pessoa. Mesmo porque eu jamais traria aqui qualquer pessoa para falar sobre o assunto. Eu trouxe aqui o meu amigo Daniel. É o meu amigo Daniel, meu camarada, meu companheiro, uma pessoa que está comigo há mais de 30 anos, que sempre entrou e saiu desse escritório como se fosse a casa dele. Mas isso é verdade e eu mesmo. sou muito grata a Deus por isso. Verdade. Então, eu só quero reforçar, depois vou te passar a palavra para você dar as últimas considerações, e eu só quero reforçar a importância realmente de ter pessoas sérias no projeto. Pessoas sérias, porque sempre haverá verbas para um bom projeto, disso você não tenha dúvida. Às vezes as pessoas comentam, mas isso é utopia, isso não existe, isso tem que ter conluio, isso tem que ter quem indica, e não é assim. Está aqui o Daniel, que sabe que não é bem assim. E com certeza sempre haverá recurso para um bom projeto. Então, Daniel, passo a palavra a você. De antemão, quero deixar aqui o meu muito obrigada pelo tempo que vocês se despenderam aí para nos ouvir. Fale com a gente, me procure, @astrocontabilidade, vocês nos encontram em todas as redes sociais, e teve dúvida? Manda para mim que eu passo para o Daniel, ele vai responder para você, tá bom? Então passo a palavra para o Daniel para as considerações finais. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar aqui ao lado da Cris, né, doutora Maria Cristina dos Reis, aonde, volto a repetir, sou suspeito para falar, porque nós temos amizade há mais de 30 anos, sou um ex-funcionário da Astro Contabilidade, aonde dei os meus primeiros passos dentro deste universo, e eu sou grato primeiramente a Deus e sou grato a ela, porque ela me deu a oportunidade, e eu agarrei essa oportunidade com unhas e dentes. E o que ela falou aqui realmente é uma verdade. Eu entro e saio da empresa aqui com muita propriedade, tratando-se como da minha casa fosse, porque eu tenho um carinho, tanto por ela, quanto pelo Dr. Francisco Vasconcelos Sintra, que na ocasião me deram essa oportunidade. Então, eu não desperdiço a oportunidade. Uma amizade não tem preço, uma amizade não tem valor. Finalizando a minha fala, nós estamos em um projeto avassalador, que é a qualificação técnica de todas as entidades do Brasil e do mundo. A minha equipe é uma equipe técnica, eu conto com profissionais nacionais e internacionais, chama-se Equipe Impacto, capitaneada pela doutora Cida Pacheco, aonde ela teve a brilhante ideia de formar essa equipe, na qual eu tenho o prazer de compô-la. E com relação a isso, o nosso projeto ele avançou. Nós inicialmente seria um projeto local, hoje nós estamos no mundo. Então, eu volto a palavra à doutora Cris, que eu chamo ela de Cris, e agradecendo mais uma vez essa oportunidade. Muito obrigado, Cris.